Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta preciosa causa do Evangelho. Nossa fé está totalmente baseada sobre a fé no sangue, a fé no sacrifício feito no Calvário. Nós somos aperfeiçoados pelo sangue, nós somos salvos pelo sangue, nós somos curados pelo sangue, nós recebemos o Espírito Santo por causa do sangue, e essas grandes bênçãos estão aqui na palavra para cada um de nós. Vemos os querubins da glória sobre o propiciatório, no tabernáculo que Moisés fez, e eles estavam ali com as suas asas estendidas, cobrindo o propiciatório onde estava o sangue. Por isso que a mensagem do Mombrana, ela é totalmente coberta com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é totalmente coberta com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue que quebrou a força do pecado, que quebrou a maldição, que quebrou o poder do diabo, quebrou o poder da sepultura, o poder da morte. E tudo isso está baseado em fé no sangue. Nós não podemos explicar isso com o nosso entendimento, mas devemos crer pela fé. Não uma fé intelectual, mas uma fé genuína, real. Por isso o apóstolo São Paulo disse aos coríntios: eu não fui até vocês com palavras de sabedoria humana, em outras palavras, querendo convencê-los, mas eu preguei a Cristo e este crucificado. Então ele apresentou o sangue remidor, o sangue redentor, o sangue que rompe todas as barreiras, todos os grilhões, todas as correntes do maligno. Em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 14, falando a respeito dessa promessa, dessa grande bênção, do pacto, da aliança que Deus tem com o seu povo, e essa aliança foi confirmada com o sangue, não o sangue de animais, mas o seu próprio sangue. Por isso, nós continuamente, constantemente, estamos praticando a Santa Ceia, aonde nós tomamos o pão asmo, bebemos o cálice, veja, em celebração, em comemoração, em confiança no pacto que Deus fez com a semente eleita. Veja, esse pacto foi confirmado com sangue, o próprio sangue de Deus. Nós fomos comprados com o sangue de Deus, disse o apóstolo São Paulo no livro de Atos. Então veja, capítulo 10, verso 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, nossa perfeição é por representação, é através da morte de Jesus no Calvário. Haja visto que a verdadeira igreja, ela não passará pela grande tribulação, porque ela já foi julgada, porquanto no Calvário Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. E a semente eleita foi ao Calvário com Jesus Cristo, foi à sepultura com ele, e ela ressuscitou junto com ele, está assentada em lugares celestiais em Cristo. Veja, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Então, outrora, lá no tempo de Moisés, Deus havia escrito a sua palavra nas tábuas de pedra. Mas agora, mediante o sangue de Jesus Cristo, que nos lavou e nos justificou, tirando toda a nossa incredulidade, tirando todo o nosso pecado, o pacto agora é que ele escreveria nas tábuas do nosso coração as verdades de sua palavra. Veja, ele colocaria a nossa vida em ordem para cumprir os propósitos para os quais Deus nos tem criado e nos tem trazido a esse mundo. Veja, esse grande mistério na vida do profeta, quando ele estava passando por aquele complexo de inferioridade, baixa estima, Deus o levou até lá fora, onde ele pôde olhar aquela cordilheira com 7 picos. E Deus mostrou a ele que ali estava o desenho de sua própria vida, e que Deus tinha colocado na vida dele, desenhado em sua vida. Veja, através de todas as etapas de sua vida, da primeira puxada, segunda puxada, até a terceira puxada, no monte mais elevado, onde apareceu a nuvem no monte do pôr do sol, que na vida dele estava desenhado o ministério do Filho do Homem. As 7 letras do seu nome, tudo estava indicando a perfeição, o fim de todas as coisas.
E a exemplo do profeta, cada um de nós temos a nossa vida também predestinada. Deus não faz nada sem um propósito. E tudo está estabelecido do pacto feito com o sangue. Veja, escrever em nós a sua palavra, como ele escreveu em Rute, em Raabe, em Betseba, em Tamar, em José, em Davi, por toda a Bíblia. Ele escreveu nas tábuas de carne do coração de cada um de seus filhos o mistério da sua palavra. E não será diferente aqui nessa última era, onde ele tem levantado um povo e escrito no coração desse povo a mensagem do dia. Veja, ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Veja, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Veja, pelo sangue de Jesus, nós não entramos lá baseado em nosso próprio entendimento. Não entramos lá baseado em nossa inteligência ou em alguma obra que viéssemos a fazer. Não. Veja, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Veja, então o caminho, a árvore da vida, estava fora do jardim do Éden agora. Ali estava Jesus Cristo, ele é a árvore da vida, ele é o pão da vida. Veja, o Espírito Santo, a água da vida, para trazer vida eterna a todo aquele que crê. Então o véu agora, entrando além do véu, indo lá agora atrás, onde está a glória da Shekinah. Veja, debaixo das asas do querubim, lá onde está o trono de misericórdia, e alcançar graça, misericórdia. Agora, temos uma outra escritura muito importante no capítulo 12, veja, versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Jesus fala. E nesta hora ele tem falado aos nossos corações. Na mensagem Cristo, a partir do parágrafo 47, o Mombrana, veja, guardando esse mistério, trazendo à luz a verdade desse mistério, que Deus aperfeiçoe a nossa fé e nos dê graça para crer corretamente. Veja, parágrafo 47, ele diz assim: porém, uma vez que você vem ao reino de Deus mediante o sangue do Senhor Jesus, encontrando-se sobre a base do sangue derramado, comprado pelo testemunho, veja, o testemunho público do sangue carmesim do Senhor. Você está aqui em companheirismo, onde Deus pode te abençoar. Não venha com suas ofertas ou com sua santidade farisaica. Venha com fé no sangue. Veja, primeiramente lembrando que você é que deveria ter sido pendurado no Calvário. Veja, mas ele morreu em seu lugar. E ele derramou o sangue para quebrar a força do pecado. Veja, e trazer você e eu em companheirismo debaixo do sangue. E você pode gritar e louvar o Senhor, e os poderes de Deus estão operando. Veja bem, é o próprio Deus, seu próprio corpo, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, operando sobre a base do sangue derramado. Ali estava o poder que ungia o profeta, ele trabalhava debaixo desse poder. Veja, compreende o que eu quero dizer? Não sobre a base da igreja metodista, batista ou pentecostal ou qualquer outra igreja. Não sobre a base do batismo em água, embora isso seja bom, tudo bem, mas não sobre a base do batismo em água. Não sobre a base de unir a uma igreja. Unir-se a uma igreja é bom, mas é sobre a base do sangue derramado. É ali que você se encontra com Deus. É ali que você é curado, é ali que você é batizado com o Espírito Santo. Veja, você pode ter companheirismo com a igreja, com a congregação, mas você nunca terá companheirismo com Deus até que você venha sobre as suas bases, de acordo com os seus termos. Seus termos são através do sangue. Por isso, o sumo sacerdote tomava as brasas vivas do altar, o altar que ficava fora da porta, o altar de bronze, onde o cordeiro era imolado. Veja, e a conexão entre o altar de bronze e o altar do incenso. Ele tomava aquelas brasas vivas e tomava o incenso lá no altar do incenso e jogava esse incenso sobre as brasas vivas do altar. E ele tomava um incensário e entrava além do véu para aspergir o sangue do cordeiro sobre a arca, sobre o propiciatório, 7 vezes. Ele não poderia entrar atrás sem o cheiro suave que vinha do trono de bronze, do altar de bronze. Depois vinha até o altar do incenso, com o sangue do animal, sangue derramado, para pôr esse sangue lá sobre o propiciatório. Veja, hoje esse sangue não é mais do animal,
mas é o sangue do próprio Deus. E nós estamos entrando lá atrás com esse sangue, crendo nele pela fé. Veja, e através do sangue você se torna uma parte dele, da mesma célula da qual ele saiu. E a própria presença e parte de Deus entra em você, a vida. Pela fé você adquire isso. Veja, e o mesmo Espírito Santo que estava no Senhor Jesus Cristo entra em você. E então vocês são filhos e filhas de Deus, adotados pelo Senhor Jesus Cristo no corpo de Cristo. Amém. Isto faria um metodista gritar. Pense nisso, irmão. Como Deus, em sua infinita misericórdia, nos comprou através do sangue de Jesus. Veja, e agora sentado à destra da majestade. Veja, destra significa poder e autoridade, como um sumo sacerdote, para fazer intercessões sobre qualquer coisa que confessemos que ele fez. Assim, uma vez que entrou ao companheirismo, assine o seu nome no cheque e diga, aqui está. Você captou? Você entra com fé no sangue. Sim, e você vai até o altar de misericórdia, onde está o Espírito Santo, crendo no sangue. Mas você entra lá, não no nome de uma igreja, não no nome de uma religião, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, você entra lá, você captou isso? Cremos que obtemos o que pedimos, porque consideramos que Deus cumpre a sua palavra. Se você está enfermo nesta hora, irmão, creia no poder do sangue e chegue até a sua presença usando o nome de Jesus e peça qualquer coisa que você quiser e Deus te dará. Se você precisa de paz, Ele tem paz para te dar. Se você precisa de cura divina, Ele tem cura para te dar. Se você quer o batismo com o Espírito Santo, isso está à tua disposição. É para quem quer, é para quem pede. Peça qualquer coisa. Esta é a nossa vitória. Fé no sangue. Por isso a mensagem do Mombrana guardou esse mistério. E ele operou debaixo desse mistério. Aí estava a fonte do seu poder, fé no sangue. E ele usava o nome de Jesus. E baseado em cada promessa de sua palavra, nós vimos os milagres, o poder da palavra falada, a criação dos esquilos. Veja, a salvação das almas, o controle da natureza. Tudo isso debaixo desse grande poder que é fé no sangue. Irmão, Deus te abençoe e até a próxima conversa. Se Deus quiser, vamos trabalhar juntos. Envie essa mensagem a alguém de sua família que você pode ajudar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.